Família Camará, graça e paz, amados. Deixa eu me organizar aqui. Amém? Oh, glória! Abra a sua Bíblia no livro de Romanos. Mas antes de eu dizer o capítulo, eu quero falar para vocês que é uma alegria estar aqui nessa família. Quando nós entramos nessa rua, nós já começamos a sentir a maravilha de Deus sobre toda essa comunidade, como nós recebemos o carinho e cremos que estamos na casa do Senhor. Por isso, alegrem-se, você está na casa de Deus, amém? Agora abra aí a Bíblia, a palavra de Deus, em Romanos, no capítulo 12. Amém ou misericórdia? O versículo é o 3. Amém ou misericórdia? Teremos na tela também, não? Olha, diz assim a palavra do Senhor. Romanos 12, no versículo 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Esta é a palavra do Senhor pela qual damos amém. Vamos orar. Senhor Deus, Pai maravilhoso, agradecemos, Senhor Deus, pela Tua palavra desse início de tarde, Pai, e começo de noite. Fim de tarde e começo de noite, Pai. Senhor Deus, porque sabemos que sem o Teu amor, nós jamais poderíamos ter acesso à Tua palavra. Por isso, Pai, nós te pedimos, dai-nos ouvidos, para que possamos ouvir o que tens para nós nessa noite, Pai. Senhor Deus, que o meditar do meu coração e a palavra da minha boca seja para a Tua boa e perfeita vontade. Por isso te peço, Pai, diminui a mim, Senhor Deus, para que o Senhor cresça mais e mais, para a honra e glória do Teu santíssimo nome. Amém, amém. Olha, queridos, essa série está tremenda. O poder de Deus vem falando nessa série de forma espetacular. Na primeira, nós vimos o quê? Um sacrifício vivo. Não foi desse jeito? Na segunda, no versículo 2, o Senhor nos exorta para o quê? Para que nós não possamos não nos amoldar às coisas desse mundo. E, enfim, nós chegamos aqui no versículo 3 que acabamos de ler. Amados, aqui nós vemos o apóstolo Paulo exortando-nos. Mas também nós vemos que depois de ter meditado em todo esses últimos 2 domingos, chegar nesse versículo 3 aqui que acabamos de ler, nós vamos entender que aqui é um caminho essencial para o cristão: a humildade.
humildade. Queridos, eu pergunto a você: você conhece a si mesmo? Será que nós conhecemos a nós mesmos? É muito fácil quando nós estamos conhecendo uma pessoa pela primeira vez. Nós costumamos a fazer algumas perguntas bem suaves, né? Olá, amado. O que você faz? Onde você nasceu, Luísa? Bem suaves, né? Qual o seu time de futebol? Não, esqueça isso. Quantos anos você tem? Aí você pensa um pouquinho, né? Que de repente você vai estar perguntando a alguém que não gosta de dizer a sua idade. Eu amo dizer que eu tenho 38 anos de idade. Entendeu? Eu amo dizer. Eu esqueci de pronunciar o verbo correto. Já tive. Há muitas e muitas décadas atrás. Amados, agora, quando temos mais intimidade com aquela pessoa, aí as perguntas começam a evoluir. Elas começam a ser muito mais profundas. Essa tal da intimidade é fantástica. E aí nós começamos a perguntar: quais são os seus sonhos? Quais são as suas decepções? E nós começamos a ser mais duros. Por que você age desse jeito? Essa é a tal da intimidade. Agora, todas essas perguntas, está muito fácil para nós, não está não? Por quê? Porque certamente nós podemos responder na lata. São perguntas que nós vamos conseguir responder de forma muito rápida, porque está na ponta da nossa língua. Todas essas respostas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Existe sim algumas questões muito fundamentais que nós temos que responder. Sabe por quê, queridos? Porque elas nos darão pistas de quem realmente nós somos. E deixa eu te falar. A primeira pergunta que vai diretamente responder quem realmente nós somos é: quem eu sou? Quem é você? E todas essas perguntas, essa primeira pergunta, nós vamos ver o que aconteceu lá na queda ser análogo aos dias de hoje. Quem sou eu? Quem é você? Essa é uma pergunta, amados, que vê a nossa identidade. Quando aquelas duas bênçãos que nós conhecemos, uma chamada Adão e a outra Eva, pecou lá no Éden, o pecado entrou e deturpou a conexão deles com Deus. Foi assim ou não? Com o Pai Criador. E queridos, sendo nós seres humanos, imagem e semelhança desse Deus Pai Criador, nossa percepção de identidade também foi afetada.
Mas também há uma segunda pergunta que vai realmente nos dizer quem nós somos. A que lugar eu pertenço? A que lugar você pertence? Vamos olhar para a queda também. Esta segunda pergunta, queridos, reflete o nosso senso de pertencimento, exatamente que foi perdido lá na queda. Lá naquele plano original. Se não fosse isso, queridos, estaríamos até hoje desfrutando da presença perfeita de Deus lá no Éden. Conscientes do amor de Deus sobre cada um de nós, conscientes da sua paternidade sobre nós, mas o pecado nos retirou dessa realidade, queridos. E hoje, nós vemos muitas pessoas buscando por pertencimento. Sim, seja fazendo parte, buscando esse senso de pertencimento através de grupos ideológicos, religiosos, políticos, times de futebol, fã-clubes de influenciadores sociais, famosos. Pessoas querem pertencer a algo maior que elas. A terceira pergunta, que reflete muito bem e que nos darão pista sobre quem realmente nós somos, amados, é o que fazer com a sua vida. O que eu vou fazer com a minha vida? Novamente nós olhamos lá para aquelas duas bênçãos chamadas Adão e Eva. Essa pergunta, amados, revela como a queda afetou o nosso senso de propósito. Sim. Sabe por quê? Porque o homem foi criado para adorar a Deus com sua própria vida. De novo, o pecado distorceu tudo. De novo, o pecado nos afastou. O propósito se perdeu. E o ser humano passou a adorar a si mesmo. E não satisfeito, passou a adorar os seus próprios desejos. Sim, amados. A maturidade espiritual, queridos, passa por entendermos muito bem a nossa identidade, o nosso ambiente, pertencimento e o nosso propósito. Nós precisamos entender isso. Isso são verdades. Se nós não entendermos a respeito dessas verdades, nós vamos ceder às mentiras de quem quer nos destruir. Pessoas se sentem inseguras, rejeitadas e indignas. Sim. Por quê? Porque não entendem quem podem
ser em Cristo Jesus. Antes de fazer algo para Deus, nós precisamos entender, nós precisamos saber quem somos nele. Sim. Precisamos entender quem somos em Cristo Jesus. E não só entender, viver na prática essa realidade em todas as áreas das nossas vidas. Sim, amados. Repita comigo aqui nessa noite. Se você é filha, você fala filha. Se você é filho, você fala filho. Eu sou um filho amado. Eu pertenço a uma família espiritual. Eu tenho um propósito de vida. Amém? Atenção, queridos. Atenção. Ter um conceito equilibrado de quem você é, de acordo com a fé em Cristo Jesus, de acordo com a verdade, quem somos nele. Não é uma sugestão, é um mandamento bíblico que acabamos de ler. E deixa eu te falar, nós precisamos desenvolver essa visão equilibrada que Paulo traz nessa passagem central que nós acabamos de ler. Sim, nós precisamos desenvolver uma vida, uma visão equilibrada de nós mesmos. E nós precisamos dar apenas 3 passos. Mantenha a sua Bíblia aberta no livro de Romanos. O primeiro passo que nós temos que dar é desenvolver um olhar honesto. Conforme nós lemos em Romanos 12, no versículo 3. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. A fé que recebemos aqui nessa leitura é dom de Deus. A vida cristã, amados, não é palco para exibição de méritos. Não. É um caminho de serviço, sobriedade e, acima de tudo, comunhão entre nós. Olha, podemos falar aqui em 2 visões desequilibradas de nós mesmos. Uma, você pensa ser mais do que é. É desse jeito. Isso é o quê? Um sentimento de superioridade. A outra visão, você pensa ser menos do que é. Isso é um sentimento de quê? Inferioridade. Amados, alguém aqui já jogou boliche? Sabe o que é boliche? Eu sei porque eu assisti os Flintstones. Nunca joguei também, porque eu tinha medo que meus dedos ficassem ali enganchados e quando eu jogasse eu fosse junto. Eu sei que ela tem 2 canaletas nas laterais, certo? E ambas, se você derrubar a bola ali, acontece o quê? Você não acerta aqueles pinos que ficam lá, no final. Tanto a canaleta da sua esquerda, como a canaleta da sua direita.
Amados, assim, essas canaletas são essas duas visões desequilibradas. Uma é a soberba, a outra é a baixa estima. As duas vão nos levar à derrota. Sendo um foco em si mesmo, em sua autoimagem, sim, ou afirmação em outras pessoas, pois sabemos que há pessoas muito, muito mais focadas em preservar a sua imagem do que lidar com a realidade que são. Infelizmente. É assim, amados. Nós podemos ver num tema Espiritualidade Quem Transforma, do autor Chip Ingram. Ele diz assim: é por isso que as pessoas gastam enormes quantidades de energia gerenciando suas imagens e fingindo ser alguém que não são. Temos medo do que as pessoas pensariam de nós se realmente soubesse tudo o que se passa em nossas mentes e corações. É assim com algumas pessoas. O orgulho, que esconde sua insegurança, vem por meio da soberba, em ser mais do que você pode ser. Deus ordena que não pense de si mais do que deve. Nós lemos aqui. Para os rejeitados, que pensam que são indignos e não têm valor, que sofrem com essa baixa autoestima, a esse Deus diz, para se verem definitivamente através das lentes do amor de Cristo Jesus sobre nós. Afinal de contas, tem amor maior do que esse? Quando nós entendemos, amados, quem somos em Deus, tudo começa a mudar. Tudo vai mudar, amados. Não tenha dúvida. Jesus restaurou na cruz o nosso caminho com Deus. Sim. Ele nos devolveu a fonte original da nossa identidade, do nosso ambiente. Hoje nós temos um parâmetro: Jesus Cristo. Uma medida original, perfeita, em qual nós podemos nos espelhar. Agora, queridos, isso requer intenção. Sim. Isso requer dependência de Deus. Sim. Mas agora você deve olhar para Ele. Agora você deve olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo. E não para esse impostor, que é a nossa mente, que a nossa mente tenta criar, seja pelo complexo da superioridade, ou seja pela inferioridade. Como o Senhor Jesus nos vê. Que amor foi esse aqui? Não tem amor maior do que esse.
Cristo Jesus. Mas temos um segundo passo para desenvolver uma visão equilibrada de nós mesmos. E esse segundo passo, queridos, é cumprir o seu papel na família de Deus. Nós podemos ver nos versos 4 e 5 do mesmo capítulo 12. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos as mesmas funções, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Queridos, existem duas grandes metáforas bíblicas para a igreja de hoje. Com Deus. Amados, foi por causa do pecado, que os nossos relacionamentos começaram a ficar marcados com o quê? Comparação, competição, sentimento de inadequação, sim, medo de se relacionar, medo da intimidade um com o outro, isolamento, ou eu me isolando, ou outros me isolando. Isso nos afeta desde sempre, queridos, desde a queda. Aquelas duas bênçãos chamadas Adão e Eva. Ao perceberem que estavam nus, o que foi que eles fizeram? Se esconderam da presença de Deus. E se isolaram. Sim. Quando nós entendemos o que é ser igreja, somos levados a vencer todas as mentiras. Todas. Nossa realidade espiritual hoje não condiz com o isolamento. Nós vivemos num período de graça, em que o nosso Senhor Jesus nos reconectou com o Pai Criador. Somos parte do corpo espiritual. E cada um de nós aqui está ligado um ao outro. É só olhar para o louvor. Não entendo nada dos instrumentos, mas eu sei que um precisa do outro aqui. Sim ou não? Ministro dos louvores. Estou certo ou estou errado? É desse jeito. Estamos unidos, queridos, pelo sangue de Cristo Jesus. Ele nos restaurou. E não foi pela metade não, foi completamente. Ele venceu a cruz, que um dia foi símbolo de morte, hoje é símbolo de vitória, de amor, de esperança. Ele nos restaurou completamente o nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Isso foi Jesus Cristo que fez por nós. Na família, queridos, a cura e crescimento. A família nos mostra os nossos pontos cegos. Lembra que eu falei no começo da intimidade? Sabe o que é que a família vai falar? Eita, Rony, tu estás com um bafo, viu? Meu ponto cego. É para me destruir? Não. É para me alertar.
cuida. A família espiritual, amados, é um lugar de crescimento, de referência, de aprendizado, de comunhão, de alegria, de intimidade. Por isso, queridos, que o orgulho vai estar sempre ligado ao isolamento. Seja pela soberba ou pela baixa autoestima. Vai nos levar a errar. Vai nos levar para dentro daquelas canaletas do boliche. Na família, a propósito. Cada um de nós tem um papel importantíssimo a fazer aqui na família espiritual. Não existem órgãos sem função no corpo de Cristo. Ou me diga uma coisa: quando o seu braço está doente, você põe ele no Uber e ele vai sozinho lá para o médico? Ou suas pernas leva junto? Ou seus olhos vão com você? Quando você vai ao dentista, que eu tenho o maior pavor, você tira a cadeira dentária e diz: vai sozinho porque eu tenho medo da cadeira de dentista? É assim que funciona? Ou vai todo o corpo? Cada membro tem um papel importante no corpo de Cristo, na família espiritual, igreja. Sim, nós precisamos aprender e a servir na família espiritual, amar e exercer o que Deus nos entregou, amados. Nós chegamos até aqui por quê? Por nós mesmos? Não. Nós chegamos até aqui porque até aqui foi o Senhor que nos ajudou. Foi o Senhor que teve misericórdia de todos nós. Mas há um último passo que nós temos que dar para desenvolver uma visão equilibrada em nós mesmos. Descubra e exerça seus dons espirituais. Nós vamos ver lá no versículo 6 e 8. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Cuidado. Se o seu dom é servir, sirva. Mas se o seu dom é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria, queridos. Isso é magnífico. No mesmo tema, espiritualidade que transforma, de Chip Ingram, ele nos traz também uma reflexão também muito fantástica. Ele nos diz: amados, precisamos descobrir e desenvolver nossos dons espirituais para cumprir a boa obra que Deus preparou para nós antes da fundação do mundo. E qual é o resultado, pastor? Você vai passar a enfrentar seu verdadeiro eu. Você dá e recebe amor verdadeiro.
você para de fingir e começa a viver. O fato, queridos, que somos únicos e de que Deus nos deu os dons únicos. Sim. Mas isso deve trazer um senso de responsabilidade com nós mesmos e com quem está do nosso lado. Sim. Não deixe que o pai da mentira lhe engane. Não. Você é necessário. Você é necessário com as habilidades, experiências e ponto forte que Deus te deu. Mas ao mesmo tempo, você também depende das habilidades, das experiências e dos pontos fortes do outro. É desse jeito. Nós somos um corpo. Um depende do ponto forte do outro. Não vivemos sozinhos, queridos. Os propósitos de Deus são para todos nós. O propósito de Deus é para todos nós. Agora, nós estamos no processo, mas para chegar no propósito, nós precisamos decidir. Decida pertencer à sua igreja família. Valorize a sua igreja local. Não perca tempo. Encontre os ministérios para servir com amor. Participe dos movimentos espirituais da sua família. Seja jejum, orações, eventos, vigílias, quartas-feiras, tempo de vitória, de renovação, de sair daquele meio da semana onde a nossa vida laboral está nos deixando pelo avesso. Aí você vem na casa do Senhor, no tempo de vitória, e se renova, se reconstrói em si mesmo. Não, em Cristo Jesus. O salmista, lá no 139, ele diz assim: Tu criaste o íntimos do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, não as minhas. Disso tenho plena certeza. Vê a nós mesmos como Deus nos vê. Agora precisa colocar isso em prática. Vocês já ouviram falar de Bill? Tem algum Bill aqui? Algum aqui se chama por esse carinhoso Bill? Não. Mas escute aí, o Bill que eu vou dizer aqui, são elementos fundamentais para alcançarmos o propósito divino. Bill, B-I-O. Sei nem se eu estou assassinando a língua portuguesa. Mas, desculpe os professores que aqui estiver, mas o Bill, B-I-O, o B é buscar, o I é investir, e o O é obedecer. Bill, busque a Deus diariamente, o B. Oração, relacionamento e conhecimento com Deus. O I, invista aqui na sua família espiritual. É aqui que você tem que investir.
é na igreja, é na comunidade de fé. Agora, investir, amados, implica em cuidar, apoiar e fortalecer os laços um com os outros. Amém? Um cuidado mútuo. E o O, obedeça ao chamado de Deus para a missão. Aqui é propósito divino. Aqui é cumprimento de chamado. É superar os desafios. Você não estará só no bio. Porque quando você estiver buscando a Deus diariamente, você vai ouvir Deus dizer: eu te criei de maneira única. Você é eternamente valioso para Deus. Quando você estiver no I do investido bio, você vai ouvir Deus dizendo: eu o coloquei nessa família. Você é incondicionalmente aceito. Para com esse negócio de isolamento. Isso é coisa do orgulho, do mentiroso, que é o pai da mentira. Quando você estiver no O, obedecendo ao chamado, você vai ouvir Deus te dizer: Deus lhe dizendo que deu o dom para que você possa cumprir a missão que Ele te chamou. É Ele que nos capacita, é Ele que nos traz a servir. É Ele que vai dizer: você é significativo, meu filho. Amados, essa passagem que nós meditamos nesse fim de tarde, começo de noite, nos lembra que a vida cristã não começa com exaltação pessoal, mas sim com a consciência humilde da graça de Deus na nossa vida. Nós precisamos de muita moderação quando estivermos pensando em nós mesmos. Nós precisamos reconhecer que tudo vem da mão do Senhor. Não é só quando nós repetimos as palavras do ofertório. Tudo. A gente fala: o dinheiro vem de ti, Senhor. Ou a gente fala: tudo. O que é tudo? É tudo. Vem de ti, Pai. Que nós possamos usar os nossos dons em amor, não para a nossa vanglória, mas sim para a edificação da igreja, para o avanço da igreja de Cristo Jesus em toda a comunidade de Camaragibe, que seja fora de Camaragibe, mas vai começar com nós, com você, com comunhão, com dedicação. E só assim, amados, nós viveremos como um corpo unido em Cristo Jesus. E aí você pode levar para a sua vida pessoal, sim. A humildade nos protege do orgulho espiritual. O orgulho, amado, é um pecado luciférico. E na nossa vida pessoal nós vamos reconhecer que cada pãozinho daquele com a manteiga descendo veio do Senhor. Ele disse: até os pássaros têm o que comer. Imagina nós, filhos do Altíssimo. Na comunidade de fé, nós não somos rivais. Não. Nós somos membros do mesmo corpo de Cristo Jesus. Cada dom é necessário e precioso para Deus.
Agora, na missão da igreja, queridos, nós precisamos servir com autenticidade, com magnitude. E isso só vai acontecer quando nós nos despirmos da soberba. Arranque essas vestes da soberba e se revista de Cristo Jesus, para a honra e glória desse Deus maravilhoso. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo vos abençoe. Amém.